Tudo bom, gente boa? Como é que vocês todos estão? Eu prossigo aqui em Mateus, ainda no capítulo 24. Hoje nós vamos ver a parábola apocalíptica da figueira, que é o que está nessa sequência de Jesus falando sobre o pequeno apocalipse ou o fim dos tempos. Mas antes de iniciarmos, eu quero só lembrar você que, ao chegar, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você não apertou o sininho, clique nele para ele badalar avisando quando a gente posta coisa nova. E também deixe o seu like, porque é só assim que o algoritmo entende e bota o nosso canal mais para frente para alcançar mais gente. E você pode colaborar e precisa colaborar minimamente nos ajudando a fazer isso. Entre e se inscreva. E durante o tempo que eu estiver falando, de vez em quando essa lembrança vai entrar aí de maneira gráfica, como agora. Eu podia botar aí, olha aí. De maneira gráfica, você clica, você se inscreve, aperta no sininho e dá o seu like. E aí o algoritmo diz, uau! Aí bota a gente mais pra frente, tá bom? Um grande beijo e muito obrigado. Olha só, queridas e queridos, nós estamos aqui no, no final dessa conversa de Jesus com os discípulos e com as pessoas que foram se aproximando, enquanto ele estava sentado no Monte das Oliveiras, olhando agora de frente para a cidade de Jerusalém. E quem conhece aquela região, aquela topografia, aquela geografia, como tem sido o meu caso durante centenas e centenas de vezes, eu conheço aquela região muito melhor do que o lugar onde eu moro há 20 anos, Brasília. Eu conheço melhor do que eu conheço a cidade onde eu vivi boa parte da minha vida, Niterói. Hoje em dia eu conheço infinitamente melhor Jerusalém do que eu conheço a minha cidade natal, Manaus. Ou eu só não posso dizer que conheço Jerusalém melhor do que eu conheço Copacabana. Porque Copacabana é pequena, é óbvia, e eu passei também muitos anos lá, sempre andando a pé, correndo de um lado para o outro, então é memória infantil muito forte. Mas eu, quando leio aqui o texto dos evangelhos, no que se refere a essa geografia palestina ou de Israel, como você queira, dependendo da geografia em questão, e são realidades da minha mais profunda intimidade. De modo que, como é que começa esse texto? Começa com eles saindo do templo, aonde Jesus tinha passado um dia intenso, conforme a gente viu, ouvindo perguntas cretinas e trazendo respostas divinas. Lembra disso? Tudo gravado aqui na nossa plataforma. Quando ele vai saindo, já na exaustão daquele dia pesado, os discípulos dele param em estado de contemplação, olhando os entalhes dos muros. Herodes o Grande era um grande arquiteto e um grande megalômano, um grande narcisista, um grande competidor, um grande paranoico, um grande doido que carregava uma genialidade para arquitetura, cálculo e para estratagemas de natureza política extremamente desenvolvidos. São esses doidos funcionais e geniais que têm um poder de prolongamento
da sua opressão histórica de governança, de controle, de monarquia, de realeza ou de presidência, ou seja lá do que seja o sistema, mas são pessoas com capacidade de se tornarem longevas no que fazem e na prática do mal. Na prática do mal. Como ele era. Um sujeito que matou a mulher que amava por medo de que ela desse um golpe nele, acabou eliminando todos os filhos, ia matando todo mundo que pudesse significar um perigo para o trono dele, ou que pudesse fazer parte de algum complô para matá-lo. E como ele se sabia um indivíduo espúrio do ponto de vista da interpretação dos judeus, especialmente dos religiosos, ele vigiava de dia e de noite. E é esse indivíduo que tinha construído todas essas coisas. Você vê bem a diferença. Quando você vê de longe, você consegue discernir, saber quais são as pedras que Herodes o Grande mandou entalhar. Elas têm um design, um frame, além do tamanho ser muito maior, ela tem um design muito especial e que faz uma composição no encaixe de uma beleza muito grande, de modo que os discípulos foram passando e começaram a olhar as pedras, os engastes, as construções, aí o templo, com a sua projeção, com a sua grandeza, embora estivesse longe dos monumentos egípcios, na sua grandeza, na sua imponência, não dá nem para comparar, ou os grandes monumentos gregos, ou alguns dos monumentos que você encontra arqueologicamente hoje na Turquia, na antiga Ásia Menor e em lugares anteriores, ou o que você encontra aqui na Mesoamérica, na América do Sul, em toda essa região do nosso ocidente sul planetário, com pirâmides enormes, extraordinárias, pedras também imensas e também algumas delas de antiguidade pré-diluviana, com novas datações. Conquanto o que Herodes tenha feito não possa ser comparado em escala com o que os egípcios tinham feito, do ponto de vista da arquitetura, do detalhamento, dos embelezamentos, da pequenez sofisticada de algumas coisas, ele era absolutamente incrível e minucioso. De modo que não é à toa que os apóstolos e os discípulos e a multidão presente ali com Jesus, quando ele vai saindo da cidade, ele é forçado a virar-se para contemplar a mesma coisa por causa dos discípulos. E disseram, olha só, chamaram-no para ver, olha aí, presta atenção com a gente. Que pedras, que construções, que coisa magnífica. Senhor, dize-nos qual é o tempo da tua vinda, quais os sinais. Eles começaram a perguntar, mas a primeira situação de provocação foi sobre a natureza e a qualidade arquitetônica daquele monumento, daquele templo de Herodes o Grande e da cidade toda que ele tinha amuralhado e aumentado com pedras gigantescas e sofisticadas. E eles chamaram a Jesus para ver, e Jesus começa a olhar e olha e provavelmente volta-se para frente, continua a andar, a descer as escadarias antigas que davam acesso ao templo e que hoje em dia não existem mais, continua a descer na direção do Ribeiro do Cedron para depois subir ao Monte das Oliveiras. Ele só olhou e disse, em verdade eu vos digo que não vai ficar aqui
pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aí eles começaram em perplexidade aumentada, a perguntar. É o tempo em que eles chegam lá no alto do Monte das Oliveiras, que não é uma distância grande realmente. É uma coisa que eu, com 70 anos, faço em pé, brincando. Passo a pé para lá e para cá, gravo coisas lá, subo montes, desço montes e enfrento qualquer coisa sem grandes problemas de fôlego, de nada disso. Para ele, então, era uma tolice. Chegou do lado de lá, virou e ficou olhando a cidade de cima. Aquela visão panorâmica, realmente linda. Naqueles dias, mais bonita ainda, belíssima. E foi falando tudo que a gente viu nas nossas últimas 10 sessões de encontro aqui, nessa exposição de Mateus. Foi o chamado Sermão Escatológico, o Pequeno Apocalipse, ou a mensagem sobre as últimas coisas que Jesus trouxe, e que torna-se também chave hermenêutico-interpretativa para a gente ler Paulo, para a gente ler Pedro, para a gente ler o João do Apocalipse, o João de Pátimos, tendo Jesus como chave interpretativa. Assim como eu leio o Velho Testamento todo, tendo Jesus como chave interpretativa, aí a gente fica sabendo o que fica e o que não fica, o que tem validade e o que morreu, o que é vitalício na continuidade porque é coerente com o Evangelho, e o que era absolutamente sazonal e que passou e que perdeu toda a sua relevância, importância ou significado, exceto por fanatismo judaico sionista e legalista. Quando você lê para trás, aqui na Bíblia, tendo Jesus como chave interpretativa, o Novo Testamento é salvo por Jesus para assimilação do que nele é saudável e contínuo. O resto cai em obsolescência, em caducidade, em letra morta. Como Paulo e os apóstolos declararam, como Jesus disse: eu vim cumprir e cumpriu, está consumado e acabou. E a lei e os profetas, como a gente já viu, vigoraram até João Batista. Dali em diante é pregado o novo mandamento, o evangelho do reino de Deus em Cristo Jesus. E não há lugar para hibridização, não há lugar para adventismos, não há lugar para cultos judaizados e judaizantes, não há lugar para esses messianismos de natureza judaica. Quando o indivíduo entende o evangelho, não dá para ele ficar em cima do muro, ele opta de uma vez por todas por aquele que disse: um novo mandamento eu vos dou, e o resto é ouvistes o que foi dito aos antigos, e já era e já passou. Ou você aceita e recebe Jesus assim, ou você vai estar sempre brincando de fazer híbrido, de fazer engenharia genética entre o Velho e o Novo Testamento, e não combina. O DNA de Jesus não combina com o DNA do espírito persecutório, vingativo, pesado e do Velho Testamento como um todo, mas particularmente com aquilo que não seja as manifestações que você encontra nos Salmos, muitas das quais são completamente evangelho, e nos profetas. Por isso que a ênfase de Jesus era nos Salmos e nos profetas. Ele mostrava o que a seu respeito constava na Torá, nas Escrituras, mas a menção muito repetitiva é nos Salmos e nos profetas. E no Novo Testamento se diz que nós fomos edificados tendo Jesus como pedra de esquina, pela qual a gente mede e avalia tudo e tira o prumo e o nível de qualquer outra revelação, palavra ou expressão que tenha pretensões de natureza espiritual. É por ele. Mas eu não sou edificado apenas tendo aqui essa pedra de esquina. O Novo Testamento diz, Paulo muito enfaticamente, que nós também somos erigidos
com esse prumo, do qual os apóstolos não podiam se desviar, e nessa edificação, nessa fundação que tem a sua estrutura nos apóstolos e nos profetas, e tem Jesus como pedra de esquina, em relação à qual os profetas têm que ser analisados e os apóstolos têm que ser medidos, e todos têm que a ele se submeter e com ele encontrarem o seu ponto de coerência para ter alinhamento de continuidade, senão está fora. E é peremptório assim. Então, voltando, Jesus está lá em cima, olhando, e é quando ele começa a falar. E a gente foi para Lucas, onde eu disse a você que era mais fácil a gente fazer uma organização minimamente sequencial, porque em relação a tudo isso, a gente tem que trabalhar com as categorias do minimamente. Esse menos aqui é que é infinitamente mais, quando se trata do que Jesus está ensinando sobre o fim dos tempos. E Lucas é ótimo quando ele faz um arranjo que a gente consegue enxergar uma certa sequência. Não é uma cronologiazinha, mas é uma ordem que, olhando para trás na história, a gente vê a pertinência, os encaixes e os embutimentos de tudo isso até o dia de hoje. E foi assim que nós começamos com Lucas. E voltamos para Mateus, fomos a Marcos, voltamos a Lucas, sempre olhando dentro do escopo dessas 10 mensagens escatológicas de 1h15 cada uma que você tem aqui na plataforma Gravados, falando sobre o Apocalipse de Jesus. E no dia de ontem nós vimos o que Paulo falou, o que o Apocalipse disse, vimos um pouco sobre o homem da iniquidade, sobre o sistema da eficácia de Satanás numa globalização de controle mental e dos seres humanos. Vimos a história do milênio, que Jesus não menciona. Pelo nome a gente só vai encontrar isso, de fato, no Apocalipse. E vimos também algumas alusões à ideia de arrebatamento que aparece, a palavra arrebatados, em Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses. Então nós, os vivos, seremos arrebatados. É a única alusão, ou seremos abduzidos. Ou como hoje a gente vai ver aqui em Mateus, Jesus dizendo será tomado, ou será levado. Um será tomado, deixado o outro. Não dá para negar que, a partir de Jesus, essa ideia de abdução de alguns é inquestionável. Você pode até não gostar. Tem uns garotos hoje em dia que não gostam nem de ouvir a palavra, mas tem a ver com a estreiteza do preconceito deles, e porque leem mais livros de teólogos do que leem o Novo Testamento e do que conhecem de fato Jesus pessoalmente, e a Escritura tendo Jesus como chave hermenêutica que simplifica e clarifica tudo. Então hoje a gente chega em Mateus 24, no verso 32, aonde Jesus diz, depois de esclarecer isso tudo, de que virá e aparecerá o sinal do Filho do Homem, e todos verão, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, ele próprio, vindo sobre as nuvens, com uma glória de seres e milícias. Viu, Clarinha? Milícias e milícias. Eu ouvi um estalo aqui, parecia que tinha desligado alguma coisa, mas não foi não. Milícias e milícias, como o livro de Enoque já dizia, eis que vejo o Senhor vindo com suas santas miríades, e é o que Paulo repete escrevendo aos Tessalonicenses, uma versão do que Enoque tinha dito no texto pseudoepígrafe dedicado a Enoque,
e escrito 300 anos antes de Jesus, aonde Paulo também, usando aquela fala do texto de Enoque, escreve aos Tessalonicenses quase repetindo a mesma coisa. Quando do céu vier o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, tomando vingança contra todos os que não conhecem, tendo conhecido, não quiseram absorver, e tendo sabido, não quiseram obedecer o evangelho do Senhor Jesus, estes sofrerão penalidade de eterna separação e destituição da glória do seu poder, caem naquele estado de nihilo. E Judas, o irmão de Jesus, cita Enoque pelo nome, aludindo a esse livro de Enoque, pseudoepígrafe do Enoque do Gênesis, escrito 300 anos antes de Jesus, citando, como disse Enoque, o sétimo depois de Adão, e cita outra vez o que está no livro de Enoque, aqui na sua Bíblia, sobre essas miríades de criaturas universais, pluri, intra e interdimensionais, vindo com ele nessa glória indizível. Pois bem, ele enviará os seus anjos, com grande clangor de trombeta. Ontem eu falei sobre o significado dessa trombeta e a arquetipia dessa descrição, os quais reunirão os seus escolhidos, que a gente viu também, não tem nada a ver com predestinação fatalista, dos quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus. Foi aí que a gente parou na leitura de Mateus. E hoje a gente prossegue, onde Jesus diz, verso 32, aprendei, pois. Isso que eu estou ensinando a vocês é para vocês aprenderem, é para guardarem. Não é só para eu falar e vocês quererem ficar inventando coisas a partir do que eu disse. Ao contrário, é para vocês aprenderem o que eu disse. Nada menos e nada mais, e nada além. É o que eu disse. Mas parece que Jesus não disse o que disse. E parece muitas vezes que ele não deu as ênfases que deu. Como a gente viu em Lucas, acautelai-vos por vós mesmos, estai, pois, de sobreaviso, vigiai, ficai de olhos bem abertos, vede, e tomem cuidado para que ninguém vos engane. Há uma quantidade enorme de coisas que ele diz. Virão muitos falsos evangelhos, falsos cristos, falsos profetas, falsos tudo. E tanto mais quanto chegue próximo a esse final, mais vocês terão falsificação, o que será difícil é encontrar o que seja genuíno. É isso que estará em falta, é o que seja sinceramente genuíno e verdadeiro e simples. Porque a maioria vai cair na tentação dos acréscimos, ou das supressões, ou das sistematizações, ou das marcações de datas, ou das profecias revelacionistas, estilo Ellen White, adventistas marcando datas, dias, meses e horas, criando essa aflição mental de quando o Cristo estará vindo, fazendo leituras geopolíticas doidas, equivocadas, na maioria das vezes, se associando ao lado errado do processo histórico, porque não tem discernimento de coisa nenhuma, acabam sempre sendo aqueles que seguem o fluxo do engano, do equívoco, dos anticristos, que estão presentes entre nós desde sempre, que nunca estiveram ausentes. A diferença é que chegará um dia de uma planificação, de uma presença extraordinária com um sistema de controle absoluto como nunca antes ninguém tinha conseguido imaginar que seria possível acontecesse. Globalmente, na face de todos os que habitam sobre a face da Terra, que
que é outra ênfase de Jesus. Estai, pois, atentos, porque este dia virá sobre todos os habitantes da face da terra. Esse dia virá sobre todos os habitantes da face da terra. Guarde isso, sobre todos. Não haverá geografia de exclusão, nem nenhum bunker onde você possa se esconder desse dia e dessa hora. Os magnatas planetários não encontrarão e não terão esse lugar de segurança. É o Apocalipse quem diz que eles que terão as suas próprias cavernas de segurança, chegará uma hora em que eles dirão e pedirão que os montes dos seus bunkers caiam sobre eles, de tamanha será a agonia e a inevitabilidade daquelas realidades descritas como vindo sobre todos os que habitam sobre a face da terra. Aprendei, pois, isso. É um pedido de Jesus, você que diz que quer ter uma vida que tenha a ver com Jesus, aprenda isso. Aprenda isso. É para você aprender para não ser enganado. É um dos lugares e um dos ambientes dos evangelhos. Seria muito legal se você conseguisse ficar sentado aí, porque era mais rápido. É um dos ambientes e um dos lugares dos evangelhos em que mais se chama para que não se esqueça o que está sendo dito. Mais se aprenda, mais se veja, mais se enxergue, mais se memorize, mais se guarde, mais se discirna, mais se compreenda. É aqui. É nesse sermão escatológico onde Jesus superabunda esses imploramentos de que os discípulos não se equivoquem, não se deixem enganar, mantenham-se alertas. E o que virá depois das parábolas seguintes mantém a mesma ênfase. Ou seja, se você quiser não ser enganado, aprenda o que eu ensinei a você esses dias todos e venho ensinando nesse Evangelho de Mateus, que é um salvo-conduto para qualquer tribulação que você tenha que atravessar na história humana. Aprendei, pois, a parábola da figueira, que tem sido algo interpretado de maneira alegórica pelos pentecostais, cuja hermenêutica é muito alegorista, quase toda ela alegorista, hermenêutica pentecostal. O que significa uma hermenêutica alegorista? Que você pode pegar uma coisa que foi usada para ilustrar algo no espaço-tempo, para servir de parábola, de projeção de luz, de compreensão, de energia, de cognição, e transforma aquilo no que você queira. Aí você olha lá e diz, então o meu cálice transbordará, e você inventa uma mensagem sobre o cálice transbordante. Pode até criar um cálice ou 1000 cálices para distribuir lá na sua comunidade como o cálice transbordante de Davi. E aí vão, e aquilo ali vai virar outra coisa, e outra coisa, e outra coisa. O jumento de Absalão vai virar outra coisa. Qualquer situação descritiva, quando você tem uma interpretação alegorista, pode virar qualquer outra coisa que você queira. Não é algo que se propôs como uma ilustração elástica. Não. Quando Jesus fala as parábolas dele, elas têm começo, meio, fim, tem contexto imediato e aplicação àquela situação. E, em geral, o contexto antecedente e o contexto subsequente deixam bem claro em relação a que Jesus fazia referência. Mas na interpretação generalizada dos pentecostais, dos neopentecostais, tanto quanto na hermenêutica também adventista,
há uma permissão alegorista extraordinária. Não são somente esses, mas o método de hermenêutica alegorista tem como pai principal uma figura que teve sua importância teológica na patrística, uma figura controversa, mas importante. Em várias coisas ele estava certo. A hermenêutica dele, para mim, é que era completamente equivocada, porque era alegorista. Então, com base em alegorismos, às vezes ele dizia coisas que, com base no Evangelho, estavam certas, mas partiam da premissa interpretativa equivocada, embora ele concluísse de modo certo algumas coisas, outras não. Em geral, todo mundo que lê a Bíblia com olhos alegoristas faz a Bíblia se transformar num chiclete, numa coisa que você puxa em todas as direções, e da forma que você queira, vira uma geleca, você faz bolinha com ela, inventa. O método alegorista serve para isso. E aqui, nessa parábola, ela foi, especialmente no século XX, relida, começando pelos pentecostais, que sempre são os pais desses alegorismos, de 120 anos para cá, antes deles os adventistas, os testemunhas de Jeová, mais os pentecostais, com uma manifestação muito mais prolífica e contínua, porque ganharam poder numérico incomparavelmente maior. Então, quando Jesus diz, aprendei, pois, por causa de tudo que eu tenho dito, aprendam essa parábola, e aí ele disse, é a parábola da figueira. Na mesma hora, os pentecostais dizem, a figueira é uma imagem alegorista de Israel. Portanto, o que Jesus está dizendo aqui é, em outras palavras, aprendei o vínculo profético entre Israel e o fim dos tempos. Essa é a viagem que eles fizeram. Quando Jesus mencionou a figueira, eles, figueira, conquanto isso não esteja dito nem escrito em lugar nenhum, fizesse parte de algumas expressões da cultura, da interpretação e da tradição dos rabinos judeus, de repente isso foi absolutizado. E a parábola da figueira se transformou a parábola de Israel. Israel como o sinal, o ponteiro principal da alegoria escatológica de Jesus dizendo coisas alegoricamente que ele não quis dizer de maneira explícita. Então teria deixado códigos secretos de alegoria. Tudo, todavia, mentira. Não é isso. Ele está só usando uma parábola. Se ele estivesse aqui em casa, ele dizia, vede essa mangueira. Ou vede o chorão. Ou vede o Africana Sete Copas. Ou vede várias outras ilustrações de árvores que eu teria aqui agora. Vede o Guapuruvu, que está justamente nessa época. Igualzinho essa figueira aqui está o meu Guapuruvu. Que é esse tronco aqui, ó, corta aqui, ó, vai aparecer aquele tronco grosso ali, não tá vendo? Deixa eu ver, tá vendo aqui, ó, meu dedo, tá apontando para ele, Guapuruvu é enorme. O que aconteceu com ele? A mesma coisa que aconteceu com essa figueira. Que é o que acontece com a maioria das plantas, não é nada peculiar apenas à figueira, como foi no caso da ida dele para o templo, quando teve aquela relação com a figueira, que ele estava com fome, foi procurar fruto, a figueira só tinha folha, mas não tinha fruto. Aí eu expliquei a diferença da figueira em relação às demais árvores, naquele particular botânico, qual era a diferenciação e qual era a mensagem
botânica que Jesus estava trazendo a eles com aplicação espiritual, que eles todos entenderam, porque eles conheciam o que acontecia com a figueira naquela época do ano. Agora, era óbvio que aquilo ali parecia-se também com aquilo que logo a seguir vem acontecer. Ele entra no templo e só encontra aquela figueira cheia de folhas de sacrifícios, de cultos, de liturgias, de obediências legalistas, exteriores, mascaradas para fora, tudo para fora como uma figueira que só dá folha, mas não dá fruto nenhum. Que quem vai buscar conteúdo real nela não encontra nada, só aparência, só fachada. Era a cara dos fariseus. Aqui, no entanto, ele já saiu do templo. Ele vai descendo e quando ele olha, e como eu disse, aqui mesmo em Mateus, quando falamos da figueira, uma das coisas que você encontra com muita regularidade até o dia de hoje, naquela região toda do Monte das Oliveiras, de Betfagé, Betânia, Monte das Oliveiras, Monte Scopus, e a descida toda, a subida para os outros lugares, lá embaixo, perto da fonte de Guion, ou do tanque de Siloé, da torre de Siloé, tem muita figueira até o dia de hoje naquela região. Ele olhou, era o que mais tinha na frente dele. E a figueira estava no estado desse meu Guapuruvu. Que estado? Ele diz, aprendam com a fenomenologia botânica ilustrada por essa figueira ou por essas figueiras na cara de vocês. Elas ilustram perfeitamente o que eu acabei de dizer, na sequência dos fatos e fenômenos históricos. Quando, olhem a figueira, quando já os seus ramos se renovam, que é o que está acontecendo aqui com o meu Guapuruvu, primeiro caíram os ramos velhos, e aqui, enquanto eu falo, e os ramos estavam caindo, não dava para vocês captarem por esse microfone aqui, mas para nós que estamos aqui, de vez em quando fazia um barulho alto. Pá! Pá! Ou as castanhas caindo. Pá! Alto. As araras vêm, ficam loucas. Os tucanos. Essa é uma época de muito atrativo. E as folhas caem todas. Não fica folha nenhuma. A árvore alta, grande, frondosa, fica toda desgalhada, desflorida, desfolhada e desramada. Até que se chegue a essa estação. Vai se aproximando desse tempo para a figueira palestina, no primeiro século, era uma sinalização de que estava se aproximando o verão. A primavera estava passando e o verão estava chegando, estava às portas. A estação ia mudar. E Jesus diz, assim como as estações evoluem e mudam, o que eu contei para vocês de processo histórico até que venha a minha vinda, também tem a sua evolução processual. Na gravidez histórica, na fenomenologia histórica, nos sinais dos ramos históricos, das visualizações das evidências conforme as expressões históricas, e também sísmicas e naturais, conforme tudo quanto eu elenquei e apresentei, que são ramos, folhas, frutos, tomando essa figueira como ilustração. Então prestem, pois, esse pois evoca tudo que foi dito antes, é relativo a isso tudo, não a uma coisa, muito menos apenas a Israel, é a coisa toda que eu estou fazendo referência. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, como aqui no meu Guapuruvu, agora as folhas estão começando a brotar. Mas antes das folhas brotarem, o que brotam são
as flores, as folhas vêm na sequência. Agora ele está todo amarelo, ficando cheio de flores amarelas. E à noite recende um cheiro que impregna de perfume todo o jardim. De cima para baixo, é uma coisa deliciosa, maravilhosa. É uma evidência inquestionável. Quando você tem um ente com essas sinalizações tão claras, tão óbvias, tão obedientes à sequência das estações e das sazonalidades do progresso botânico de produção e de renovação para produzir, de retorno a um processo de sinalização de tempos, de épocas, de fases. É a mesma coisa com a história humana, é aí disso que Jesus está falando. E aí ele diz, quando as folhas brotam, no caso da figueira, vocês sabem que o verão está se aproximando. Todos vocês, todo mundo que vive aqui sabe, até uma criança diz, ó, verão está chegando, olha só, as folhas da figueira estão brotando. Assim como nesse inverno, que tem sido às vezes frio e outras vezes quente, com veranicos aqui no Brasil Central, a gente já começa a sentir a aproximação do que virá ainda a ser o verão. Ainda está longe da gente, mas essas alterações climáticas mudam algumas expressões, inclusive das entidades botânicas à nossa volta aqui. Ficam um tanto perdidas com essas variações. Até as aves o ficam, querendo entender bem o que está acontecendo no processo natural que perdeu a sua normalidade. Mas Jesus aqui está falando de algo que tinha normalidade sequencial. E ele usa a figueira como ilustração disso. Ele diz, quando vocês virem esses sinais, saibam que o verão está próximo. Assim também vós. Assim também vós. Quando virdes todas, não é uma coisa, ou quando virdes Israel brotando de novo, depois de ter ficado disperso por 2000 anos, ou por um longo período de tempo. Não, ele menciona Israel en passant. A ênfase de Jesus está no mundo, nas nações, nas guerras globais, nos fenômenos sísmicos planetários. Tudo que Jesus fala nesse sermão escatológico tem perspectiva global. Todos os povos, todas as nações, todos os olhos, todos os seres humanos, há de vir sobre todos os que habitam a face da terra. Não tem nenhuma umbilicalidade vinculada prioritariamente a Israel. E ele diz, eu estou me referindo a todas essas coisas. Então é uma violência, essa hermenêutica alegórica que transformou isso de 120 anos para cá numa alusão específica a Israel. E de 1948 para cá, o que faltava de adesão a essa hermenêutica alegorista, escatológica, você passou a ter também vários outros grupos. Batistas advogando a mesma causa, presbiterianos embarcando, vários deles, na mesma interpretação equivocada, grupos denominacionais que tinham leituras escatológicas muito mais calmas, sensatas e sóbrias, e embarcaram também depois de 1948, quando houve a constituição do Estado de Israel pela primeira vez na história do povo judeu, porque não havia Estado de Israel antes. Eu tenho falado inúmeras vezes que Israel nunca ocupou muito tempo a terra que eles reivindicam como sendo deles. Eles chegaram lá, tinha povo ocupando aquilo durante milênios. Aí eles lutaram, mataram, genocidaram o povo em nome de Deus, acabaram com tudo que puderam
e fizeram coisas tão horrorosas que eles mesmos se fratricidaram e criaram guerras entre eles que geraram inimizades entre eles próprios e se separaram, se dividiram. Eles não se aguentaram nem a eles mesmos. E as 12 tribos se separaram logo e se inimizaram logo e se odiaram logo. E a geografia daquele lugar todo ficou toda fraturada. Eles ficaram muito pouco tempo. Foram logo levados cativos os do Reino Norte pela Assíria, depois os de Judá e Jerusalém por Nabucodonosor para a Babilônia. Depois que voltaram disso, nunca mais tiveram autonomia. Já falei, vou repetir, falei tantas milhares de vezes. Eles voltaram sob a ordem dos persas de Ciro, caíram nas mãos de Alexandre o Grande e dos seus generais, especialmente Ptolomeu e Antíoco Epifânio, os Seleucidas, ali um no norte, outro no sul, um no Egito no sul, outro na Síria no norte, generais de Alexandre, e depois caíram nas mãos dos romanos, e depois dos romanos foram dispersos pela terra e gostaram da dispersão. Tanto é que sempre houve um grupo de judeus morando na Judéia e em Jerusalém, junto com árabes, com palestinos, com beduínos. Conseguiram viver juntos em paz, apesar das cruzadas dos cristãos europeus, eles não se dividiram. Judeus, árabes e palestinos e beduínos continuaram juntos, irmãos e amigos. E fizeram isso mais de 1000 anos juntos. Enquanto ninguém mandava, eles não se odiaram. Mas foi quando terminou o mandato inglês, que foi a última coisa que veio com o controle. Eles tinham estado sobre os mamelucos, os turco-otomanos e tal. E depois, por último, o mandato inglês. Quando veio a Constituição, a ordem da ONU recém-criada para 2 estados. Um estado judeu e um estado palestino. E Jerusalém seria um lugar neutro, para ambos os grupos irem orar, fazer suas orações e tudo mais. Eram tradições milenares que estavam presentes ali, tanto de judeus quanto de cristãos, quanto de muçulmanos. E haveria uma Jerusalém fora de Jerusalém, hoje chamada de Jerusalém moderna, já há muitos anos, e a capital dos palestinos, que poderia ser num outro lugar fora de Jerusalém, muito provavelmente na Cisjordânia e Nábulos. E foi assim no início, mas de 48 para frente, por causa da presença daquele Estado e do que ele significava, e do pavor que as outras ideologias do mundo árabe tinham naquela presença judaica, com apoio britânico-americano, que foi o que veio a surgir posteriormente, foi também um apoio britânico, e mais os conflitos de natureza antagônica provocado pela União Soviética e pelo monstro do comunismo na cabeça de americanos e britânicos e de outros grupos. Enfim, foi uma guerra herdada, mas que se acirrou a ponto de chegar aonde chegou. Então, voltando nós aqui, Israel não tinha essa importância toda aqui do sermão de Jesus. Ele passou a ter essa importância toda de 1948 para cá, na escatologia alegorista pentecostal, que acabou dominando boa parte da cristandade. No mínimo, praticamente todo mundo protestante, evangélico, pentecostal, neopentecostal, esse outro lado da história, não católico, todo ele praticamente aderiu a essa perspectiva de culto à bandeira de Israel, ao Estado de Israel, como a marca principal da escatologia que define a volta de Jesus como Messias.
E isso cria toda essa loucura que a gente assiste nos Estados Unidos, no Brasil, na América Latina toda, nas igrejas cristãs, em todos os lugares, esse culto idolátrico a Israel, e Israel na centralidade da interpretação de tudo. Pode matar, roubar, destruir, envenenar, o quem queira e o que quiser, os cristãos vão sempre adorar e amparar e dizer, eles têm o direito de fazer, porque eles estão acelerando a volta do Senhor, mesmo que seja com a prática da pior e mais perversa iniquidade. Essa é a loucura do ensandecimento da mentalidade cristã contemporânea. Pois bem, assim também vós, não associando tudo que eu disse apenas a Israel. Israel é um detalhe. Associem tudo que eu disse a tudo que eu disse. E tudo que eu disse tem a ver com o mundo todo, com o planeta todo e não com um biguinho geopolítico em algum lugar que nem tem esse significado todo. O que a gente está falando é da volta do Filho do Homem, e não de um problema do Knesset judaico. É algo global e universal, onde Israel tem que aprender a fazer parte disso, do contrário, ficará de fora. Aprendam isso para vocês. E aprendendo a lógica botânica, que eu ilustro com essa figueira que tem aqui na nossa frente, e há um monte delas diante de nós, na visão do Monte das Oliveiras, aprendam vocês também assim. Quando virdes todas essas coisas que eu falei, saber que está próximo, está chegando o verão da história humana, estará às portas. Em verdade eu vos digo, que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Que geração? Aí outra vez, o alegorismo pentecostal, escatológico, nessa leitura, criou uma data, uma marcação, que é o que Jesus está dizendo, não marquem data. Mas eles criam a si mesmo. Contra Jesus, marcaram data. Qual foi a data? Já que Israel é a figueira, de acordo com essa interpretação alegórica, e Israel foi constituído Estado no ambiente geopolítico da Palestina em 1948, o que é que eles fizeram, os pentecostais? Nunca deram uma explicação. Quando não dá certo, eles calam. Aí remarcam a data e vão jogando para frente. E vocês vão andando seguindo a mesma coisa idiotadamente. Aí eles marcaram a data de 48. Aí disseram esta geração. Aí também tem outra interpretação bíblica, alegorista, porque não está escrito em lugar nenhum, são apenas deduções. Dedução baseada no fato de que os israelitas ficaram 40 anos rodando no deserto por desobediência até entrar na terra. Então, até que esta geração toda seja eliminada. Logo, portanto, uma geração deve ter 40 anos. Uma geração bíblica. Aí estabelece isso como axioma. Aí Davi, por exemplo, levou um determinado tempo de 40 anos até se tornar rei em Israel. É outro sinal. Aí eles vão tentando marcar, e quando não tem nada a ver com 40 anos, eles passam batido. Quando eles encontram outra vez a marca de 40 anos, eles olham o sinal aqui. É tudo assim, na base da geleca e do chiclete, do amoldamento ao desejo e à necessidade, ou à ganância, ou à volúpia de impressionamento de poder e de fama, que é o que mexe o coração de todo mundo. Não tem nada a ver com Jesus, nem com a volta de Cristo, é narcisismo mesmo, é vaidade. É a pior de todas as carnalidades, é o que está pulsando no coração desse pessoal. Não tem nada a ver com amor, nem com a vida, nem com nada disso. Podem ter certeza. Eu estou velho de saber isso.
Mas Jesus diz assim também vós, quando virdes todas as coisas que eu falei, não algumas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que quando vocês virem esse tempo final chegar, vocês virem a confluência, a convergência, essa geração que assistir, esses garotos, esses adolescentes, esses jovens, esse povo de uma determinada, de uma dada geração, de um certo tempo, cuja época, cuja hora, cujo dia ele não marcou e proibiu marcar. Quando essa geração desse tempo e dessa hora que ninguém sabe qual é, vir, muito fortemente existe a possibilidade de que esse grupo geracional assista as coisas se engravidarem até o parimento final do Filho do Homem parido dos céus para a terra, aparecendo o parimento, a parousia, a aparição do Filho do Homem. E todo olho verá, conforme a gente viu inúmeras vezes. Assim também vós tende isso em mente. Em verdade eu vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto, ele não está falando de um detalhezinho israelense, é tudo isto. Todas as coisas que eu tenho dito aconteçam. E eu digo a vocês isso, passará o céu e a terra. Porém, as minhas palavras não passarão. Não vai ter erro. Mas vocês vão precisar ser pacientes. É o que nós vamos ver nas parábolas explícitas que vêm depois disso aqui. Não vai passar essa geração. Quem começar a ver de um determinado momento para frente, tem uma chance muito grande de assistir esse momento final, porque essa coisa vai ganhar uma velocidade. Uma das características dos últimos tempos é a aceleração dos fenômenos. Jesus fala que não fossem aqueles dias abreviados ou acelerados, ou o profeta Daniel diz, então o saber se multiplicará como nunca. A aceleração, o Apocalipse que vai mostrando a aceleração dessa fenomenologia, como ela vai de algo espaçado para algo que vai diminuindo o espaçamento até que uma coisa vai caindo em cima da outra, uma em cima da outra. Essa é a rítmica dessa sinfonia histórico-apocalíptica toda que Jesus nos apresenta aqui. E ele diz, não tenham dúvidas de que vai acontecer, no tempo que tiver que acontecer, mas não tentem ser vocês os senhores do tempo, nem os mandões da minha vinda. Porque isso seria trágico e desgraçado que vocês fizessem isso, como se tornou e como é no dia de hoje. Mas a respeito daquele dia, ouça bem você, com tendências adventistas, a marcar o dia, Ellen White, Rutherford, outros marcaram a data, Valnice Milhomes, aqui no Brasil, e outros que marcaram as datas, escreveram os livros, o alinhamento dos planetas, e agora tem 40 anos para Jesus voltar, e já passaram os 40 anos. Eu até brinquei outro dia dizendo que eu estava almoçando com o bispo Roberto Macalester, quando ele me disse, Caio, vamos ter que falar com o nosso amigo, aí citou o nome do nosso amigo da Assembleia de Deus, que tinha escrito um livro sobre o alinhamento dos planetas e a volta de Jesus, e era o dia do alinhamento dos planetas e Jesus não tinha voltado, e a gente comendo uma boa carne em Copacabana, e o bispo Roberto me disse, era bom a gente dar uma ligada para o fulano e dizer, olha, escreve um outro livro, intitulado Desculpem Qualquer Coisa. Mas eles não escrevem um outro livro, nunca.
onde eles dizem: desculpem qualquer coisa, não me desculpem por toda a minha idiotice. Porque a respeito daquele dia e daquela hora, ninguém sabe. Ou não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. De ninguém mais, de profeta nenhum. Não há concessão para Paulo, para Pedro, para ninguém. Todos esses morreram sem saber de nada. E entre nós também, quem diz que sabe, está mentindo. Quer faturar em cima da sua ignorância. Porque nem tempos, nem épocas, nem dia, nem hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas senão somente o Pai. São tempos e épocas que ele reservou para a sua exclusiva autoridade. Pois assim como foi nos dias de Noé, que é uma coisa na qual eu tenho dado extrema ênfase, inclusive nesse documentário que eu acabei de lançar, O Futuro é Pré-Diluviano, gravado lá em Göbekli Tepe, Karahan Tepe e Derinkuyu, na Turquia, mostrando edificações de uma sofisticação extraordinária diante da Era do Gelo, edificações pré-diluvianas, que demonstram a sofisticação do mundo antes do dilúvio. E muitas redatações, agora eu estou vindo do Egito, vou começar a entrar no estúdio para fazer a montagem dessa sequência do Futuro é Pré-Diluviano com base nas redatações do Egito. Do Egito agora, do Egito. Então veja, pois assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, no tempo dos Nefilins, dos Benai Elohim com as filhas dos homens, das alterações genéticas, das tecnomagias, das tecnologias, de todas as coisas que aqueles seres celestiais, os filhos das estrelas, os filhos de Orion, os filhos de Sirion, os filhos de outras dimensões variadas, em relação às quais o Velho Testamento é superabundante e a mitologia dos povos é idêntica ao Velho Testamento, carregada de entidades dessa natureza, que chegavam aqui com aparatos voadores, conforme a Bíblia também descreve no livro de Ezequiel, no capítulo 1 e no capítulo 10. Quando você lê os Vedas dos hindus, é a mesma coisa. O Mahabharata é a mesma coisa. Você entra nas tumbas egípcias e você vê os aparatos iguais, as mesmas coisas, os mesmos aparatos, os mesmos desenhos, os mesmos altos relevos, os mesmos relógios tecnológicos, as mesmas bolsas de controle digital, uma coisa espalhada para todo lado, há milhares de anos atrás. É uma vontade enorme de não enxergar para não ver o que está dito ali. Sobre como era o mundo então, e Jesus diz: olhem para antes do dilúvio. Se vocês quiserem entender o final, olhem para antes daquela catástrofe que sepultou a civilização mais desenvolvida que o mundo já tinha conhecido. E que não pôde continuar porque estava destruindo toda a vida planetária. Quando vocês chegarem nesse tempo de novo, em que essas tecnomagias e essas coisas impensáveis, que parecem ser de fato vindas de outro mundo e o são, estiverem presentes para todo lado, e nos próximos 10 anos você vai ver o que vai acontecer. Isso aqui é um ensaiozinho e vai tudo correr numa rapidez tão brutal que talvez eu, se conseguir viver mais 10 anos para chegar aos 80, 81, ainda veja coisas impensáveis. Talvez eu, se tiver um pouquinho mais de vitalidade, chegar perto de 90 anos, ainda veja o indescritível, que eu já sei como é na minha mente, mas você não tem coragem de admitir com seu raciocínio e nem com a manifestação dos fatos que nos cercam.
aquele dia e hora ninguém sabe, somente o Pai, pois assim como foi nos dias de Noé, assim também, é a mesma coisa. Invasão de seres alienígenas. Os Benai Elohim eram alienígenas, eram anjos vigilantes. Alterações genéticas, gigantismos, loucuras extraordinárias. Tem uma adaptação, os principados e potestades se adaptam à cultura geracional da época. A gente aprendeu isso quando a gente viu a história do Gerazeno, aqui na exposição de Mateus, ou do Gadareno, aqui na exposição de Mateus, que a gente usou o texto de Marcos para ver. Quando os demônios disseram a Jesus, não nos mandes para fora do país. E eu falei longamente sobre a relação entre principados e potestades e a aculturação dos povos. Não nos mandes para cá, eles estavam aculturados ali, já tinham até se autodeterminado como uma legião romana de presenças demoníacas, perturbando a vida, invisivelmente a vida de uma quantidade enorme de civilizações à volta nas decapolis da época. Está tudo aqui gravado para você, entregue a você, todo dia. Assim será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio. Preste atenção no que aconteceu antes do dilúvio. E aí o livro de Enoque nos dá detalhamentos extraordinários do que aconteceu naquele tempo, assim como os Vedas dos hindus, assim como o Mahabharata dos hindus, assim como os textos que você encontra em hieroglifos no Egito inteiro demonstram, e os celtas, e os gregos, e os povos antigos, e os povos aqui da Mesoamérica, todos repetindo a mesma coisa, falando a mesma história, aludindo a um dilúvio que sepultou uma estrutura inteira, assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, onde o que eles faziam? Um tempo em que eles acharam que tinham controlado, que tinham entrado no estado de dominação total da criação e da natureza e de todas as coisas. Eles acharam que eram os donos e os senhores da natureza, que podiam manipular tudo, entrar no coração das coisas. O mesmo que acontece nos nossos dias, exatamente a mesma coisa que acontece nos nossos dias. Eles comiam, eles bebiam, eles achavam que dominavam tudo, eles se casavam até com seres de outras dimensões e naturezas. E tiveram filhos estranhos e o mundo ficou esquisito. Por essas novas uniões, a ênfase de Jesus são nessas uniões e no que elas produziram até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nem deram a mínima. Eles nem perceberam, senão quando veio o dilúvio. Como hoje eu estou falando aqui, quem é que está me ouvindo? Eu estou falando sozinho. Enquanto esse circuito fica apagando essas luzes e eu estou doido que o eletricista chegue logo aqui para ver onde é que está em curto. Mas tem algo acontecendo. E eu sei. Olha os sinais. Ó. Pá, apaga. É sinal de que tem curto. Só um idiota fica vendo tantos sinais. Só hoje a Clara, coitada, já teve que acender as luzes aqui não sei quantas vezes, porque eu que estou aqui, você talvez em casa não esteja ouvindo esse pá do disjuntor que cai ali, ela vai lá e liga. Daqui a pouco, pá. E não sei se você notou, ele está ficando cada vez mais frequente. É como os sinais de tudo que eu estou falando aqui. Ontem caiu 3 vezes, hoje, só nos primeiros 10 minutos já tinha caído umas 7 ou mais.
E até o final, sabe Deus quantas vezes mais cairá. É assim que as coisas vão demonstrando que estão e chegaram na hora de uma mudança. Agora, há quem perceba e há quem não perceba. E em se tratando de história, de sinais, de fim dos tempos, as pessoas não conseguem entender nem os sinais históricos da contemporaneidade imediata para fazer uma escolha política simples sobre o que seja menos ruim, não é nem o que seja melhor, o que seja menos ruim. Não conseguem ter esse discernimento. Imagina se vão discernir a evidência dos tempos globalmente no que tange à aproximação dessa gravidez que vai parir o Filho do Homem dos céus para a terra. Não perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. E todos foram afetados, arrebentados, todos. Assim será também. Preste atenção nos assim será também. É muito também de Jesus nisso tudo. Também será a vinda do Filho do Homem. Aí ele prossegue, assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, assim será também nos dias do Filho do Homem. Então, 2 é onde vem a ideia neotestamentária de abdução de alguns. De abdução de alguns. Enquanto, como Paulo diz, escrevendo em 1 aos Tessalonicenses, em 2 aos Tessalonicenses, ele fala exatamente a mesma coisa. Em 1 aos Coríntios 15, quando ele fala desses, que os que estivermos vivos, de maneira nenhuma precederemos os que já morreram. Mas eu disse ontem que a concomitância é quase simultânea, não dá para a gente ficar medindo com intervalos longos essa ressurreição dos mortos e esse esse abduzir de pessoas, de criaturas de Deus nesse mundo trágico, já no fim de todas as coisas. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro, e vai ficar para bagaça. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será tomada, deixada a outra. É a história do joio e do trigo, que vem os anjos e separam. Está presente nos evangelhos. Existe essa separação. Existe uma hora de abdução no meio do processo histórico. Portanto, vigiai. Fiquem atentos para vocês serem daqueles que fazem parte dessa família de Noé, como diz Pedro. Para vocês entrarem nessa arca da aliança eterna de Cristo com os homens, conforme Pedro também garante, usando a mesma imagem, a mesma ideia. Considerem, portanto, isso, que é necessário que vocês vigiem, porque não sabeis. Qual é a razão de vigiar? Qual é a razão de vigiar, meus amigos adventistas, testemunhas de Jeová, pentecostais, escatológicos, alegoristas? Vocês que ficam seguindo pregadores dos últimos dias que só falam nisso e ficam marcando dia ou hora, ou olha só esse sinal, olha, o Eufrates está secando. Os rios do mundo inteiro estão secando. E para atacarem, ninguém hoje em dia precisa atravessar rio. E o Eufrates é um rio bobinho, de raso para atravessar. Eu estou vindo de uma terra onde tem rio com 96 quilômetros de largura, o rio Amazonas. E isso não precisa nem no rio Amazonas, é míssil hoje em dia. Com margem de erro de centímetros. Ninguém precisa. E vai chegar uma hora em que
Ninguém vai mandar mais gente para nenhuma guerra. São androides, serão humanoides, serão robôs, serão inteligências artificiais ambulantes que vão fazer guerras de ocupação de terreno, de chão. Depois é que os humanos chegarão. Mas Jesus diz: considerar isto, que vocês não sabem quando vem o Senhor. Ninguém, nenhum de vocês sabe. Então, em nome de Jesus, sossegue esse facho. Deixe de ser idiota. Você não sabe, não saberá. Ninguém soube, ninguém saberá. E ninguém é exceção. Mas considerar isto. Isso sim vocês devem considerar. Aí Jesus dá uma outra ideia analógica, parabólica, análoga, ilustrativa, quando ele diz: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa, claro. Se alguém vem roubar minha casa e me avisa o dia e a hora em que ele vai me encontrar aqui, eu vou peitá-lo. Agora Jesus diz: assim como é o ladrão que não avisa a hora, assim também é a volta do Filho do Homem, é como o ladrão de noite. Ninguém sabe nem o dia, nem a hora. Meu Deus, será que é preciso ser mais explícito do que isso? Ninguém sabe. Portanto, seja um bom pai de família, fique atento. Feche a porta. Não deixe as coisas abertas, não convide, não facilite. Não dê sinais da sua total falta de preocupação com qualquer que seja o cuidado protetivo da sua vida, da sua família e das suas coisas. Jesus está aplicando isso ao sinal dos tempos, às últimas coisas, a essa geração que não sabe, mas que vai ver as coisas tomarem proporções impensáveis, inconcebíveis, num espaço de tempo curtíssimo. Que ninguém vai poder negar. É como a barriga da grávida, que quando chega naquela última hora, ela parece que salta, que fica enorme. A história humana vai ficar totalmente assim, inquestionavelmente reveladora do tempo que se estará vivendo, embora ninguém conheça o tempo, a época, o dia e a hora. A gente tem só sinais e é para andar, olha aqui, com os olhos bem abertos. Então Jesus conclui para nós no dia de hoje: por isso, por causa dessa lógica, por causa de não saberdes e por causa da necessidade de não deixardes a casa de vocês, a vida de vocês, vir a ser arrombada pelo descaso da alienação de vocês, por isso, por todas essas razões, ficai também vós, também, mais uma vez, vocês também, sejam Noés, de olhos bem abertos, vocês também. Fiquem apercebidos, atentos. É a ênfase dele nesse tempo todo, é olhos abertos. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, justamente será na hora em que todo mundo disser: agora a gente está vivendo um tempo de paz, chegou o nosso Messias, o nosso Redentor político, que deu um acalmamento, que trouxe algumas soluções, como dizem os profetas, na hora em que estiverem dizendo paz, paz e segurança, é quando então virá repentina destruição. E Paulo repete a mesma coisa que você encontra em Jeremias, em Isaías. Ele repete dizendo as mesmas palavras relativas à volta de Jesus. Quando estiverem dizendo paz, paz e segurança, abram os olhos, virá então repentina destruição. Porque
Filho do homem virá, a hora em que não cuidais, na hora em que não esperais, será de fato como um ladrão de noite. Por isso que me cumpre é viver de olhos bem abertos, muito abertos, olhando para os céus e olhando aqui para o horizonte de eventos na terra. Senhor Jesus, eu quero pedir que tu nos deis luz, entendimento, e que, por favor, mesmo eu sabendo que a grande maioria não quer ouvir falar nada que seja verdadeiro, permite que esses que são da porta estreita, que são do caminho estreito, que são do evangelho simples, inalterável de Jesus, do qual não se pode tirar nada e, se tem juízo, não se deve acrescentar coisa nenhuma. Ajuda-nos a vigiarmos e a guardarmos a nossa vida no teu amor, para que não sejamos arrombados pelo dilúvio dos últimos tempos, que não é de água, é de calamidade simultânea, de catástrofes combinadas e indizíveis, no mundo espiritual e no mundo visível, no mundo natural e no mundo geopolítico e sociopolítico e econômico. Ajuda-nos a mantermos os olhos abertos em todas as direções. É o que eu te imploro por mim, pelos meus filhos e netos e por toda essa geração que me assiste com o coração quebrantado e sincero. É o que eu te peço em teu nome, Jesus. Amém e amém. E que Deus nos abençoe. Eu hoje também esqueci de trazer as alusões àqueles que mandaram ofertas nesse Pix de CPF que está passando aqui, escrito Caio e Adriana. Mas amanhã eu trarei e lerei para você, agradecendo de todo o coração vocês que contribuem particularmente com a minha vida e a vida da minha esposa, da minha mulher querida, na nossa idade se avançando para velhice de fato. O que tem sido um privilégio para mim envelhecer ao lado dela, com os filhos que Deus nos deu e os netos que Deus nos deu. E pela misericórdia dele, com a saúde que ele nos tem dado, apesar dos achaques do envelhecimento, a bondade de Deus tem nos preservado de muitas formas diferentes. Eu creio que é para que eu tenha tempo de pregar o Evangelho a você e para tantos quantos queiram ouvir. Obrigado, você que tem usado esse Pix para ajudar. Aí tem um outro Pix passando aí, que é um CNPJ. Se é CNPJ, é pessoa jurídica, é o meu ministério. É o pagamento dos salários dos que trabalham comigo, porque eu não consigo fazer só. Eu não consigo nem me levantar daqui para ficar acendendo a luz do disjuntor. Se não fosse a clarinha, eu usava danado. Imagina as dezenas de outras coisas que têm que ser feitas e que eu não dou conta. E quanto mais o tempo passa e mais velho eu fico, menos chance eu tenho de dar conta de tudo que me aguarda e que é demanda que eu preciso atender e cumprir, enquanto a vida, a lucidez e a saúde de Deus estão presentes aqui. Obrigado, você que ajuda o meu ministério. Aí o Pix para você ajudar. Tem outras formas também de fazer. É só escrever caiofabio.com.br, enter, aí você cai dentro do meu blog, aí em cima está escrito contribuições, clique aí, passe para outro ambiente imediatamente, e aí você tem dois bancos, o Santander e o Banco do Brasil, com agência e CNPJ correspondentes, mais opções de contribuição.
E aí você passa esse verde, outra vez o Santander e o Banco do Brasil, mesma coisa. E os cartões de crédito são muito úteis, especialmente para quem gosta de fazer programações planejadas, aquelas que você planeja o mês inteiro, os meses para frente ou até o ano todo para frente. E para quem gosta desse planejamento, para nós é ótimo, desde que você seja generoso e não mesquinho. Abaixo tem o PagSeguro, que já se usou muito, hoje ainda se usam, mas menos, depois do Pix. Para quem está no exterior me vendo, e tem muita gente no planeta todo me assistindo, tem o PayPal para você enviar a sua contribuição. E amanhã, com a graça de Deus, eu volto com você para a nossa continuação aqui. Até lá eu espero que o nosso eletricista venha e conserte, porque a luz acabou de cair outra vez aqui, a energia. Um beijo, é só nessa área aqui, ó. Beijo, Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém, amém e amém.